Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente misericordioso, que Deus me afaste dos sussurros do demônio maldito. Amados irmãos e irmãs, vamos aqui hoje a mais uma das nossas aulas de filosofia islâmica, do nosso mini curso de filosofia islâmica. Bom, para começar, eu gostaria de dizer que se você gostou desse mini curso, se você está gostando desse mini curso e gostaria de ouvir mini cursos sobre outros temas, deixe escrito aí nos comentários o que você gostaria de ouvir, quais os temas que você gostaria de ouvir, o que você gostaria que fosse colocado, etc. Dependendo do número de pessoas que tiverem descritos aí, de comentários que tiverem descritos, a gente vai falar sobre esses temas, vamos fazer sobre colocações sobre isso, então deixa aí nos comentários o que vocês quiserem. E se você está gostando também do curso, deixa um like aí no vídeo e se inscreve aí no canal. Eu acho que é um pouco de conhecimento para todos, mesmo porque isso daqui é um mini curso, né? É só para trazer um pouco da luz do conhecimento da filosofia islâmica para vocês. Não tem todos os detalhes aqui, mesmo porque é muito complicado você, em 4 aulas de 30 e poucos minutos, alguma coisa assim, você trazer 1.400 anos de filosofia, é uma coisa muito grande, é um tempo muito pequeno para algo muito grande. Então, agora não vou trazer só o mais básico, vou trazer só as informações mais básicas. Hoje nós vamos comentar sobre 2 principais filósofos da Idade Média, um mais do início da Idade Média, outro mais do final da Idade Média, mas cujas suas influências na religião islâmica e para o mundo, elas são muito grandes, são coisas muito grandes. O primeiro deles, o que vocês já devem estar aí no papo, que a gente ainda não falou, e que é talvez um dos filósofos mais importantes da história da humanidade, é Avicena, ou em árabe, Ibn Sina, de onde vem esse nome que acabou sendo aportuguesado, latinizado para Avicena. Bom, o que nós precisamos conhecer sobre Ibn Sina? Ibn Sina, ele é basicamente um filósofo igual a todos os outros que a gente comentou antes. Ele é basicamente um filósofo que ele não era apenas filósofo, ele era médico, ele era matemático, astrônomo, etc. E a influência de Ibn Sina sobre outros filósofos de sua época é muito grande. Tanto que Ibn Sina, na verdade, ele acaba por influenciar até filósofos cristãos de sua época, né, que viveram um pouco depois dele e tudo. Dentre eles, o mais conhecido da sua época, que também é um dos filósofos cristãos mais influentes da sua época e influentes até os dias de hoje, é São Tomás de Aquino. Então, Ibn Sina ele acaba por influenciar São Tomás de Aquino, e aí você nota-se que necessariamente Ibn Sina ele acaba influenciando as ciências de modo geral até hoje, até os dias de hoje. Então, Ibn Sina ele tem isso daí. Então, basicamente, o que estava acontecendo até aquele momento? O que acontecia até o momento que Ibn Sina nasce no ano de 980 depois de Cristo, né? Ele nasce aí no final do século X, né? E vai viver até quase o final do século XI. E o que estava acontecendo? O que era a situação? E ele não é diferente. Ibn Sina também tem uma formação neoplatônica muito grande, neo-aristotélica muito grande. Toda aquela questão do platonismo, né? Se vocês forem um dia, dão uma buscada legal aí sobre o platonismo, vocês vão entender a questão do sair da escuridão e ser levado para a luz do conhecimento, todas essas coisas, a ideia de que o conhecimento te leva a compreender a essência do divino, e que é basicamente o que vai se trazer para as religiões monoteístas, a ideia de que essa essência de que Platão falava era na realidade o conhecimento de Deus. E então basicamente é isso daí, a ideia do conhecimento de ser levado a uma verdade única e absoluta, né? Porque se você leva lá para a filosofia antiga, você vai ver que existia a ideia de que os sofistas pregavam que não existia uma verdade absoluta, e vem Platão e vai falar que tem essa verdade e tudo, e que essa verdade é o conhecimento de Deus, que vai ser o que vai ser
pregado por todas essas gerações de filósofos muçulmanos, né? Que vai ter essa influência do neoplatonismo sobre os muçulmanos. É basicamente um pouquinho do que a gente tem falado até agora. O que então nós temos falado numa pequena revisão dos outros dois vídeos, que é basicamente um resumo. Foi-se deixado a religião islâmica, tínhamos aí, né, o Alcorão está aqui. O que tinha acontecido? Basicamente, tinha-se a mensagem divina e esses filósofos, eles queriam interpretar a mensagem divina. Tinha-se aqui a mensagem divina, o Alcorão, e como se deveria interpretar essa mensagem divina? O que a gente precisava fazer para se interpretar essa mensagem divina? Então eles vão pegar, além dos hadiths, além da questão de todas essas coisas, também os hadiths, né, como se deve interpretar os hadiths, como se deve interpretar a sunna do mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam. O que se deveria fazer para se interpretar a mensagem de Deus? Então, o que eles começam a fazer? Eles começam a buscar em outras ciências, tal como a filosofia grega e etc., uma interpretação para o Alcorão. Diziam eles que a filosofia não estava tão distante do Alcorão, tão distante da mensagem divina. Então, eles pegam partes da filosofia e inserem na mensagem de Deus e pegam partes, logicamente, daqui e vão ser ajudadas na interpretação da filosofia islâmica, na interpretação da mensagem islâmica com a ajuda da filosofia. Vocês viram muito bem isso quando citamos Al-Farabi, que Al-Farabi pegava partes da filosofia grega claramente através dos seus escritos e colocava sobre o Alcorão, sobre a mensagem divina, e pegava partes da mensagem divina e colocava sobre a filosofia grega. E assim ele constituiu a sua principal obra, que foi lá a Cidade dos Virtuosos. Bom, agora voltando para a Avicena não fez diferente. A Avicena, ele pegou muitas partes da filosofia grega para ajudar a interpretar a mensagem do Islã. Ele pegava essas mensagens aristotélicas, neoplatônicas, se juntava, fazia uma síntese delas, né? Se você pega lá o platonismo, voltando à ideia do platonismo, você tem sempre a ideia da tese, da antítese, que essas duas ideias dá para serem sintetizadas. Ele faz a mesma coisa, ele pega várias teses da religião islâmica e antíteses da mesma e vai sintetizando e vai se jogando para a interpretação da mensagem divina. Então ele vai pegando todas essas bases da filosofia grega e vai se ajudando para a mensagem divina. Então ele é um dos filósofos mais influentes nesse quesito, ele é um dos que mais vai ter atuação, mais vai se usar disso daí. E a sua mensagem, a mensagem de Avicena, o que ele colocava sobre lógica, sobre religião, desculpa aí, nos meus escritos aqui, ele pegava sobre lógica, religião, falava também sobre ética e sobre metafísica. Assim, ele formou-se muito da filosofia dele. Ele escreveu muito sobre esses três temas, principalmente, sobre os outros também, sobre matemática, sobre medicina e etc., astronomia e etc. E aí ele vai pegando isso e vai montando a sua filosofia. Ele basicamente faz isso daí. Então, o que aconteceu então ao longo de todo esse tempo, a partir aí mais ou menos do século X até mais ou menos o século XI, né? Entre o século X, o século XI, o século XII também, uma boa parte do século XII, foram se surgindo, digamos, muitos tipos de interpretações diferentes da mensagem divina, da religião deixada por Deus. E com essas interpretações diferentes, né, veio a se surgir a ideia do Kalam. Né? O Kalam é uma ciência para esses muçulmanos de retórica, né, de você usar o dom da retórica para poder defender os aspectos da religião islâmica, baseado claramente na ideia da retórica grega, né, na ideia da filosofia grega, e trago para dentro da religião islâmica isso daí, e aí surge-se o Kalam, a retórica islâmica. E daí o que vai acontecer? Né? Com esse Kalam surgindo, com todas essas ideias, todas essas filosofias pipocando, vai se surgir algumas coisas que não existiam necessariamente na época do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Vão começar a criar-se muitas coisas assim que vieram de fora para dentro da religião islâmica.
Eu vou dar alguns exemplos. Na época do profeta, na época dos companheiros do profeta, sallallahu alaihi wasallam, alaihi salam, na época dessas pessoas, na época daquelas gerações que vieram depois dos companheiros, que eram seus filhos, e os filhos dos seus filhos, que necessariamente aqueles que são chamados de Tabaim e Tabaim, né, necessariamente, que são essas pessoas, né, esses mais ou menos os 2 primeiros séculos da religião islâmica. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Né? Nessas 2 primeiras épocas, nesses 2 primeiros séculos, os sheiks, eles eram necessariamente as pessoas que eram escolhidas, na verdade eles nem se chamavam sheiks na época, né? As pessoas que davam sermão dentro da mesquita eram os chamados hatibes. Hatibes são as pessoas que davam sermão nas mesquitas, né? Hatib vem necessariamente da mesma palavra que rutba, que significa discurso. Então, hatib é necessariamente um discursante. E ele dava esse sermão dentro da mesquita. Muitas vezes os sermões eram dados pelos próprios governadores nas grandes mesquitas, mas nas pequenas eram esses discursantes, eram pessoas que tinham um pouco de conhecimento da religião islâmica e ia passando para as outras pessoas, né? E a ideia de sheik como uma pessoa formada, como uma pessoa que tem que ir para uma determinada faculdade, não sei o quê, ele surge mais ou menos nesse momento, a partir mais ou menos aí de uns 300, 400 anos depois da morte do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Então, basicamente, começa a surgir aí toda essa ideia, dando-se quase que uma ideia sacerdotal ao sheik, e principalmente quando se chega mais ou menos ao século XIII, né, 1200 e pouco, muitos sheiks vão começar a desenvolver através dessa filosofia grega que estava entrando dentro da religião islâmica através do Kalam, etc. Muitos vão começar a acreditar que esses sheiks eles eram divinos, que eles tinham partes do divino nele, que eles tinham essência do divino neles. Então eles começam a acreditar, a se colocar nesse posicionamento, eles começam a ir por esse posicionamento que até então não se era colocado. Então começa a surgir. Diante disso tudo, de ver toda a influência da filosofia sobre a mensagem divina, ver as pessoas começando a idolatrar pessoas, a idolatrar seres humanos, a colocar como pessoas como sacerdotes, pessoas como divinas, pessoas como o que sabem tudo e tal, vai se iniciar aquilo que a gente chama-se da primeira reforma islâmica. Vai vir um sheik, um importante sheik, da mesma linha de pensamento de Ahmed bin Hanbal, que a gente já comentou aí, acho que se não me engano na primeira aula. Vai vir um sheik desta linha. Esse sheik se chamava Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah é um sheik muito importante para a religião islâmica, porque ele vai promover uma reforma dentro da religião islâmica. O que Ibn Taymiyyah pregava? Quando que ele viveu? Ibn Taymiyyah ele viveu praticamente necessariamente no século XIII. O que aconteceu de principal no século XIII? No século XIII, basicamente, caiu-se o Califado Abássida. Né? O Califado Abássida, se não me engano, ele cai no ano de 1250, 1260, alguma coisa por aí. Se eu não me engano. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos meus escritos, ver se tem. Não tem. Eu acabei que não escrevi. Mas, se eu não me engano, é 1280 no máximo, cai-se o Califado Abássida. E com a queda do Califado Abássida, muitas pessoas vão pensar que isso era a ira divina se recaindo sobre as pessoas por causa dos desvios das pessoas da religião islâmica. Os governantes estavam mais preocupados com o dinheiro do que com as pessoas. Os sheiks estavam muito preocupados com a sua classe, com a sua dominância. As pessoas estavam começando a pegar aquelas partes de interpretações do Alcorão com a filosofia e criar novas filosofias, criar novas crenças, criar novas coisas que estavam muito por fora daquilo que o profeta tinha pregado, muitas questões que ele tinha pregado. E o que vai acontecer? Então, o que Ibn Taymiyyah vai começar a pregar? Ele vai começar a pregar que todas essas questões deveriam ser jogadas abaixo.
que todas essas coisas elas deveriam ser colocadas por fora. Deveria se purificar a religião islâmica da filosofia. Deveria se tirar todas essas coisas que veio de fora para dentro da religião islâmica. Deveria pegar essas coisas, fazer uma peneirada e deixar só aquilo que era do islamismo, que era como o profeta deixou, como os companheiros do profeta Muhammad deixou, como os tabi-tabaim deixaram, como os tabaim deixaram, como todas essas pessoas que viveram antes deixaram. Ele chamava essas pessoas, essas duas, três primeiras gerações aí, de salaf. Salaf é uma palavra que vem do árabe e significa necessariamente ancestrais, né? Então, o que os ancestrais do Islã deixaram? Então, ele começou a pregar necessariamente que o Alcorão ele não deveria ser necessariamente, ele não deveria ser interpretado pela filosofia, ele deveria ser interpretado por ele mesmo, que ele e os hadiths davam a interpretação de si mesmo, que não se deveria nada vir da mente humana para dentro do Alcorão, porque necessariamente você está pegando algo que é de Deus, que Deus já deu completo, que a mensagem já está completa e que você deveria interpretar aquilo daquela forma que estava, daquele jeito que estava ali dentro. Então, através dos hadiths, através da mensagem divina, você interpretava o Alcorão e nada dos desejos de uma pessoa deveria estar dentro do Alcorão. Basicamente é isso que Ibn Taymiyya vai começar a pregar dentro da religião. Ele vai querer trazer de volta esses tempos dos salafes, dos seus ancestrais, dos ancestrais dos muçulmanos, para aqueles dias, para reformar a religião islâmica, porque ela teria, de acordo com ele, se desviado muito, necessariamente, né? Quem conhece um pouco da mensagem do Islã sabe que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse, né, aquele que fizer uma bidá, uma inovação dentro da religião, ele é execrado da religião islâmica, ou seja, ele necessariamente está fora da religião islâmica. Então, basicamente, o que Ibn Taymiyya começa a pregar é isso daí. Ele começa a pregar que aqueles que estavam necessariamente pegando essas coisas todas e estavam criando novas filosofias, eles estavam se desviando da religião islâmica. Eles estavam se tornando idólatras, estavam se tornando... estavam se apegando à feitiçaria, as pessoas começavam a fazer coisas que estavam totalmente erradas, e Ibn Taymiyya começa a escrever sobre isso daí e a mostrar que isso daí. Essa época de pouco aí, mais ou menos século XII, século XIII, é uma das épocas que mais vai haver a fervilhança, o surgimento de ordens sufis, as ordens sufis que se apegavam muito nessa filosofia, todas essas borbulhanças aí. É mais ou menos nessa época aí que vai surgir os primeiros grandes mestres sufis, que vão ser esses sheiks que vão começar a ser adorados. Hoje em dia, só para vocês terem uma ideia das histórias que se contavam sobre esses sheiks, inclusive, existem histórias, por exemplo, de sheiks que, depois de mortos, suas mãos saíram de dentro dos túmulos e começaram a dar tchauzinho para o povo, a acenar para o povo. Isso depois de mortos. Existem histórias de sheiks que ficavam necessariamente a vida inteira sem precisar de fazer a ablução para rezar. Isso daí, né, claramente você nota um claro exagero muito grande dentro da religião islâmica, porque eu duvido muito que essa pessoa ela não fez alguma das coisas que invalidavam aí a ablução, né? Eu duvido muito que essa pessoa deixou de dormir, por exemplo, porque quando você dorme, você precisa fazer a ablução logo depois. Você passar a vida inteira sem dormir, eu acho que é uma coisa meio impossível. Então, basicamente, né, começaram a surgir essas coisas e foi basicamente contra isso tudo que Ibn Taymiyya começou a se colocar, começou a se levantar. Bom, basicamente, então é isso daí. Essa aula de hoje, que nós falamos principalmente sobre Avicena e sobre Ibn Taymiyya, ela está nesse livro daqui, né? Uma História dos Povos Árabes, do Albert Hourani. É um livro muito bom, um livro muito completo, ele explica tudo isso daí. Ele também vai falar um pouquinho aí sobre a filosofia xiita, que vai ser a base da nossa última aula,
da próxima aula, da próxima semana, que eu vou colocar aí no canal. A filosofia xiita é uma filosofia um pouco diferente, né? Porque ela vai ser uma continuação de toda essa filosofia grega. Então nós vamos falar aí um pouquinho sobre Mulassadra, sobre outras pessoas, outros filósofos que viveram. E esse livro ele é bem completo para falar disso daí, a história dos povos árabes. Ele tem toda a história aí da época pré-islâmica até os dias atuais. Ele comenta bastante coisas disso aí. Ele fala bastante de outros filósofos, ele fala bastante do surgimento de filosofias e etc. É um dos melhores livros aí que tem sobre a história dos árabes, sobre a história da religião islâmica. Vale a pena todo mundo aí que tiver aí ler esse livro. É um livro que vale muito a pena. Bom, eu vou terminando essa aula aí de hoje, lembrando que se vocês gostaram, deixa o seu curtir aí, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, deixa aí nos comentários outros temas que vocês gostariam de ver em outros minicursos, que não tem problema, a gente pode falar aí. Deixe também aí qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer sugestão. Se vocês tiverem alguma dúvida que a gente pode responder nos vídeos também, pode estar colocando aí. Se vocês quiserem também saber sobre alguma coisa, alguma comparação sobre política e etc., a gente pode estar comentando aí também sobre essas questões. Então deixem aí suas dúvidas, seus comentários todos nos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Mais uma aula que eu deixo para vocês. Que a paz de Deus esteja sobre todos vocês. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.